Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós somos agradecidos ao Senhor porque Ele é bom, porque a bondade dEle dura para sempre. Nós estamos nesse mês de agosto, que seja agosto de Deus, a boa vontade, a boa e perfeita vontade. Senhor Deus, Ele age por nós, Ele trabalha por nós em todas as nossas necessidades. Nós podemos nos aproximar dEle. Quando você está passando por luta, por situação, alguém da sua família está passando por situações difíceis, você pode recorrer ao Senhor. Seja na situação que for, recorra ao Senhor. O Senhor, Ele tem a bênção. Ele tem a bênção tanto para a pessoa que não tem condições e para aquela pessoa que tem condições também. Porque o pobre e o rico, quem fez foi o Senhor. E todos eles que vêm ao Senhor, o Senhor tem respostas para todos nós que estamos buscando ao Senhor, seja a situação que for. E hoje nós vamos meditarmos juntos aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos estar nos meditando e vendo a ação do nosso Deus. Ele permanece o mesmo. Não existe nada impossível para o Senhor. Se você está passando por qualquer luta, dificuldade, alguém da sua família está passando por necessidade, você pode recorrer a Ele. E Ele tem a solução. Ele quer te abençoar. Levante-se e busque ao Senhor. Não fique prostrado, mas busque ao Senhor. Nós vamos lermos aqui o capítulo 4, segundo livro dos Reis. Nós vemos que nesse capítulo 4, que nós vamos estarmos lendo, nesse capítulo tem 5 milagres que ocorrem no capítulo todo. Nós só vamos ficarmos do versículo 1 ao versículo 7. Mas nós vamos ver que são situações diferentes. E o Senhor tem milagres, seja qual for as situações diferentes. O Senhor só não faz uma coisa. Ele visita a casa do pobre, Ele visita a casa do rico, Ele multiplica os pães, lá no outro capítulo, Ele ressuscita mortos. Não existe nada. Para o nosso Deus não existe nada impossível. E não se esqueça, a matemática de Deus é diferente da nossa. Você tem que fazer 1 mais 1 igual a 2. Deus não. Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que chama a existência até as coisas que não existem. Em Romanos 4:17 diz, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como que já existem. Então, esse é o nosso Deus poderoso, nosso Deus criador. Nós vamos ler isso aqui. Vamos ler juntos. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu, essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si dos seus filhos. Esses lhe passaram as vasilhas e elas as enchiam. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e disse, vá. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse, vá, vende o azeite,
paga a sua dívida. Você e seus filhos vivam do que souber. Amém. Então é uma palavra maravilhosa. A ação de Deus. Na época de crise, a crise chega na casa do pobre. Às vezes o pobre pode ser o pobre já só vive em crise. Não. Às vezes o pobre está ali, ele vem para a igreja dele, às vezes com uma sandália havaiana, né? Nós já presenciamos pessoas que vêm uma de uma cor e outra de outra. Mas vem. Não é desculpa para não vir para a casa do Senhor. Né? Em épocas, pessoas mais pobres, hoje, graças a Deus, as situações estão melhor. Mas houve época que as pessoas andavam mesmo na rua, uma tira de uma cor, compravam as tiras da sandália para quando quebrar, não trocava o chinelo, trocava as tiras da sandália. Ainda existe para vender, mas eram situações. E também tem pessoas também nesse mesmo capítulo, tem a pessoa de outra classe elevada também, mas também que tem interesse por Senhor. Não é porque a pessoa é pobre, que é só ela, mas tem as pessoas que são ricas, que têm as coisas assim, tem os seus, que o Senhor enriqueceu elas, fez ela próspera, e ela também busca o Senhor. E todo lado tem as pessoas, e tem aquelas pessoas que são servas do Senhor. Nós vemos uma situação difícil na casa dessas mulheres. Qual a posição delas? O que fazer? Uma situação em dívida. O esposo dela morre e diz aqui o texto que ele era um dos discípulos dos profetas. Ele era um homem íntegro. Só que aconteceu que ele morreu. Certamente ele teve foi uma morte de repente, assim, aquelas mortes fulminantes, e não deu tempo dele nem pagar as contas dele. Né? Não deu tempo, e ele morreu. E agora a mulher, o que fazer? O credor veio buscar, queria o dinheiro. Você tem que me pagar. Se você não pagar, eu vou levar seus 2 filhos. Ela tinha 2 filhos, os 2 filhos pequenos, vou levar eles como escravos. E aí? O que você vai fazer? Você vai descabelar diante da situação difícil? A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, que nós devemos cada dia fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e tome toda a armadura de Deus, porque quando chegar o dia mau, você tem que estar firme. Você tem que ficar firme, porque o dia mau chega na casa do pobre, chega na casa do rico também. Entendeu? E você não sabe quando é que vai chegar esse dia mau. Mas se você está ligado no Senhor, nesse dia mau, você vai buscar a solução em quem pode, que é o Senhor. Não vai ser a solução do suicídio. Solução que algumas pessoas pensam, vou matar os meus filhos e morro junto, mas eles não vão ser escravos. Não, essa não é a solução que Deus tem. E essa mulher, ela vai até o profeta Eliseu. Não sei nem se o profeta sabia que o esposo dela havia morrido, mas ela chega, meu marido, seu servo está morto. E o Senhor sabe que seu servo temia o Senhor, seu Deus. Mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravo. Então, ela temia o Senhor, ele temia o Senhor, era um servo do Senhor, mas houve uma situação lá e ele morreu. E aí ficou o quê? A despesa, a conta veio lá para a mulher. Paga! Eu quero dinheiro. Sabe esses agiotas? Tem agiota aí que eles começam a fazer ameaças. Nossa época atual aqui, as pessoas ficam provocando você. Você precisa de dinheiro? Você anda aqui na Matoveia, ali, em tantos lugares, pessoas te entregando papelzinho, você precisa de dinheiro, venha buscar emprestado, venha fazer isso, nós temos o dinheiro, fica oferecendo. E assim são alguns agiotas, eles se oferecem, mas na hora, se você não pagar, aí vem a ameaça sobre a sua vida. Vem a ameaça de morte, alguém tem que vender casa, vender o que tem para se livrar da dívida, e a dívida só vai crescendo, porque o agiota não perdoa. Mas aqui nós vemos o seguinte, essa mulher foi diante do profeta, o que ela poderia ficar? Entrar no estado de depressão, mas ela se levantou, ela tomou uma posição,
E ela foi buscar aonde tinha. Ela foi recorrer. O Senhor sabe que meu marido era temente ao Senhor. Ele era temente ao Senhor. Mas aconteceu isso. E agora eu estou nessa situação. E o profeta Eliseu chega e diz assim. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Então, o profeta, pode ser que quando ela foi, ela ficou pensando, eu não sei o que ele pode fazer, mas eu vou lá buscar a resposta de Deus. Eu vou buscar a palavra de Deus, o que é que Deus tem, a solução que Deus tem para mim. E ela poderia pensar, ele vai me dar uma Bolsa Família. Uma Bolsa Família, ou vai o quê? Vai falar junto com o rei, alguém que tenha lá, alguém que possa me fazer umas doações para mim não passar necessidade. Eu não sei, vai pedir me ajudar, tem alguém lá que possa fazer um empréstimo para mim. Vamos ver se o Eliseu vai lá no banco, não sei se tinha banco na época, vai falar junto com o rei e vai pedir um dinheiro emprestado, ou vai falar com esse homem que está devendo. Que às vezes na hora da situação, passa mil coisas assim na sua mente. Situação, se acontecesse isso, mas não se... É um monte de saídas, assim, na sua mente fica pensando, qual é a saída? Às vezes quando você procura Deus em oração, você vai buscar ao Senhor, e você não sabe ainda qual é a resposta que Ele vai te dar. Na sua mente você fala, mas se acontecesse isso, mas se a pessoa voltasse atrás, mas se o homem se arrependesse e não quisesse meus filhos, sabe? Fica um monte de situações de questionamento na mente da pessoa. A pessoa às vezes quer entrar em parafuso de tantos pensamentos que vêm, tantas brechas, é melhor se matar, vou fugir com meus filhos, vou fazer isso e aquilo, situações difíceis, onde a pessoa com medo, a situação vem e ela te amedronta. E aí ela corre diante do homem de Deus, o profeta. Ela foi buscar a palavra, o que o Senhor tem para mim. Às vezes, como eu disse, ela podia pensar, ele vai pedir um dinheiro lá para o rei, que o Eliseu era amigo do rei, entendeu? Vão me dar uma bolsa salário aí, vou receber uma mesada, alguma coisa, vão fazer uma vaquinha, alguma coisa, mas não foi isso que aconteceu. O Eliseu fala, o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Quando eu pensei, estava lendo esse texto mesmo, eu fiquei pensando, se o Senhor, se agora na situação que nós estamos, se Deus falasse assim para mim, o que é que você tem em casa? Eu fiquei pensando, nossa, eu tenho tanta coisa em casa que eu poderia fazer, agir através disso que eu tenho, tantas coisas que nós temos em casa, mas o Senhor fala, o que é que você tem em casa? Sabe por quê? Ele não vai te dar outra coisa. Ele quer que você use o que você já tem em casa. Entendeu? O que é que você tem em casa? Aí ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Né? Ela não tem nada, mas tinha algo precioso, que era um jarro de azeite. E às vezes a pessoa pensa, eu não tenho nada, mas você tem a fé, você tem Jesus. Jesus está com você. Ele ouve as suas orações, você pode se aproximar dele. Esse é o maior bem que nós temos na nossa vida, é Jesus. E a gente nós podemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Ele tem que cuidar de nós. E o Senhor vem com estratégia, a estratégia de Deus aqui, na vida dessa mulher. Sua serva não tem nada a não ser um jarro de azeite. Então disse Eliseu, vá, peça emprestado vasilha a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Então a sugestão que o Eliseu disse, vá e peça vasilhas. Será que se fosse você na sua situação atual, você tem se comunicado com seus vizinhos? Quantos vizinhos eu poderia pedir vasilhas? 1, 2, 3, 4 vizinhos, ou talvez nem um vizinho, né? Hoje em dia as pessoas, embora que nós moramos tudo numa casa em cima da outra, em casa da outra,
a gente não se conhece muito. Hoje, nessa época aqui, eu não sei quantos vizinhos que ela tinha aqui, mas o profeta mandou que ela fosse e pedisse as vasilhas emprestadas para buscar. Vasilha vazia. Não conta para ninguém. Não sai falando para ninguém o problema. Sabe por quê? As pessoas vão querer sujar o nome do seu marido. Sabe, quando você vai falar, ai, meu marido morreu, me deixou uma dívida, isso. Aí as pessoas vão, o quê? Elas não vão entender, elas vão começar a falar mal do seu marido. Às vezes ele vai falar mal da sua esposa, vão falar mal dos seus filhos, e ainda vai falar mal de você. Você que não soube cuidar bem deles. Por isso que está nessa situação. Mas quando você vai buscar o Senhor ele tem a solução. E a solução está onde? Dentro de casa. Mas a solução você vai buscar na igreja, na palavra do Senhor. Qual a palavra que o Senhor quer para você nessa manhã? O que é que você tem que se levantar? Não é para ficar, entrar numa letargia, sabe? Que a pessoa fica, não consegue fazer nada, não tem o que fazer, vou esperar aí levar meus 2 filhos mesmo, vou me entregar, até eu vou me vender como escrava também, porque eu não tenho o que fazer. Não, mas ela se levantou e foi buscar. Existe a esperança. Quando você busca o Senhor, em situação que for, não existe nada para o nosso Deus, não existe nada. O Senhor é o Criador. Então nós vemos que ela buscou as vasilhas conforme o profeta lhe orientou. Depois, ele deu outra orientação. O que é que você tem em casa? Uma botija de azeite. Aqui diz uma vasilha de azeite. Um vaso de azeite. E ele fala, vai e pega as vasilhas, pede vasilhas, não poucas, muitas vasilhas emprestadas. Já imaginou? Manda os filhos dela, vamos lá, todos eles, vamos, me empresta vasilhas. Por que você quer? Não, minha mãe está pedindo, não precisa explicar. Foi enchendo o quarto dela ali, a casa dela, de vasilhas vazias. Depois entre em sua casa e feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame azeite em todas essas vasilhas, e põe a parte todas que foram cheias. Quem disse que Deus só faz um milagre quando a porta está aberta? Deus abre porta, mas o Senhor faz milagre com portas fechadas. Entende? O Senhor faz milagre. Às vezes você fala, não tem saída. As portas estão fechadas. Mas mesmo assim o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele faz milagre com a porta fechada. Às vezes você está numa situação difícil, o tempo passando, às vezes desemprego, e você está sendo alimentado, você não faltou nunca o alimento na sua casa. É Deus que está provendo. Entendeu? Deus é o nosso Deus. Nosso Deus não existe nada impossível para Ele. Então, ele disse isso para ela. Olha, feche a porta também. Feche a porta. Não era para falar para as pessoas que está fazendo. Hoje em dia, às vezes as pessoas gostam muito de correr para as redes sociais. Eu estou passando por isso. Notícias vão erradas. Saem erradas. Eu vi uma notícia, 2 notícias erradas ontem e um dia anterior. Eu vi na internet lá que a Ludmila Feber tinha morrido. Uma notícia que saiu. Não morreu. Eu vi também a sogra da minha irmã, que está internada, e por acaso ela foi num lugar e quando chegou lá, veio um outro parente dizendo assim, que morreu. Como morreu? Isso aí gera confusão. Notícias erradas. Exatamente. Notícias falsas. Entendeu? E às vezes quando você leva um problema seu diante de algumas pessoas, as pessoas vão te interpretar mal. E é melhor, sabe, você não falar. Não fale o seu problema. Como tem um hino que a gente cantava, conta para Jesus onde que é a tua dor.
Ele é o remédio, confia no Senhor. Então você pode confiar. O Senhor é o que tem a solução, o remédio, a solução está no Senhor. Ela fechou a porta e foi enchendo os vasos. A gente fica lendo e imaginando, né? Os filhos dela vêm com as vasilhas. E quando é que ocorreu o milagre? O milagre ocorria quando ela ia enchendo. Quando ela ia enchendo, era o próprio vaso de azeite dela, que ela tinha em casa, ela ia enchendo com aquele, ele ia enchendo. Quando é que ocorreu o milagre da multiplicação dos pães? Foi Jesus que multiplicou um monte de pães todo? Não, à medida que ele ia se repartindo nas mãos de Jesus, quando o Senhor abençoou, conforme eles iam repartindo, ia se multiplicando. Como diz que a matemática de Deus é diferente da nossa. Quando você coloca diante do Senhor, a sua situação pode mudar. O Senhor tem estratégia. E quando você se dispõe a obedecer, porque aqui tem a ouvir a palavra e obedecer o que a palavra diz. E a estratégia que Deus deu para ela. Volta, vai, fecha a porta, pega as vasilhas emprestadas e vai enchendo. E encheu todas. Quando encheram todas as vasilhas, ela mandou, traz mais uma. Com as portas fechadas. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Isso também diz da nossa vida em oração. Oração quando é para você entrar no quarto, falar com o Senhor, o que é que está passando no seu coração, abrir o seu coração para Deus, e o Senhor vem com recompensa quando você faz isso. Gente, muito cuidado. Vigia, tem que vigiar, vigia nas suas palavras. Vigia nas suas palavras. Nós vemos até em oração. Já ocorreu aqui na nossa igreja aqui, ocorreu isso aqui. E eu também em outra igreja que eu fui, durante a oração, eu não podia orar porque eu estava ouvindo a oração de uma irmã. E a irmã estava denunciando outra diante de Deus. Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor vai tomar para o Senhor não vai deixar as coisas ficar assim. Dando ordem para Deus e contando a situação. E eu, do meu lado lá, não conseguia orar, me concentrar, porque eu estava ouvindo que a irmã estava denunciando lá, falando alguma coisa lá para Deus. Lá tem coisas, orações que é entre você e Deus, na intimidade. Milagre na intimidade. Deus quer ser íntimo. Ele é o seu amigo mais próximo. Na intimidade. Tem coisas que é só para os íntimos que você fala. Entende? Não é para você ficar contando a sua situação. Quando as pessoas virem a sua vitória, você fala, foi o Senhor quem fez isso. Mas você está passando por luta. A pessoa pode te ajudar? Ela não pode. Ela pode sair falando de você e contando alguma coisa que não é. E aí ela vai acrescentar, vendo tal pessoa, tanto tempo na igreja, olha, está endividado, deixou a mulher endividada, olha que exemplo que ele dá para esses filhos. Não, a mulher quando disse, falou, teu servo temia ao Senhor. Ela falou isso, teu servo temia ao Senhor. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Ele era discípulo, fazia parte da escola dos profetas, discípulo de Eliseu. Então nós vemos um milagre na intimidade, um milagre com as portas fechadas. Como o Senhor ele é poderoso, ele permanece sempre o mesmo. Não existe nada impossível para o Senhor. Mas o que precisa, a falha está em Deus? A falha está em nós. Às vezes você fica tão alegre que você quer contar as coisas antes de acontecer, né? Antes de acontecer, já vai abrir a porta, quero que todos os meus vizinhos, os vizinhos têm que ver as vasilhas sendo cheias, mas não era na intimidade, só para a família, só para os íntimos, enchendo as vasilhas, e as vasilhas foram enchendo, na intimidade. E quando você está buscando a Deus na intimidade, quando você está com uma situação difícil, nós vemos aqui, quando a sua família está em risco, a família dela, os filhos dela estavam em risco. Nós vemos Jacó quando saiu lá da casa do sogro dele, que veio, fugiu de lá, o sogro veio atrás, quando ele se aproxima, que já tem uma solução para aquele problema, vem o irmão dele para encontrar-se com ele. E a vida dele estava em risco, e
Esaú vem com 400 homens. O que aconteceu? Jacó deixou a família lá, foi para um lugar chamado Val de Jabó, que ali ele foi buscar ao Senhor. A solução, embora ele sabia, Deus está comigo, mas eu preciso buscar ele. O Senhor mandou ele voltar, mas mesmo que o Senhor mandou, teve as tempestades, as lutas veio o perigo. O irmão vem para se encontrar com 400 homens. O irmão que havia prometido que ia matá-lo. Entendeu? E ele se pôs a buscar ao Senhor. E naquela aflição, o Senhor, e ele vem, e ele toca. O anjo vem, toca nele, ele se agarra ao anjo e fala, não te deixe enquanto não me largares. Se você continuar lendo esse texto aqui, tem outro, a continuação, tem a mulher rica também, que passou por situações que ela começou, quando Eliseu passava por lá, ela fez um quarto para ele, chamava ele para dar refeições. Ela não fazia isso por interesse. Nem todo mundo que vai à igreja vai por interesse. Eu vou lá para buscar a bênção, vou isso. Era uma mulher rica, não precisava de nada. E aconteceu que um dia o Eliseu ficou tão contente quando dormiu no quarto. Ela preparou uma mesa, uma cadeira, um candeeiro para ele, falou com o marido. Ela não fez isso, porque tem gente que faz a coisa porque ela quer algo, eu vou agradar, depois eu vou pedir. Mas ela não, ela fez isso, é um sistema até de adoração. Se nós colocarmos aqui, quando você adora o Senhor, como diz a palavra, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando ela via que era um homem santo, ela chamou para comer e várias vezes ele passava, comia lá, aí ela resolveu fazer um quartinho para ele, especial para ele ter um lugar para repousar. E ele pergunta depois, o que é que eu posso fazer por você? Ela falou, nada, eu estou junto da minha família, não me falta nada. Aí, com isso aí, mas Deus sabia o desejo do coração dela, que havia no coração dela, desejo do passado. Ela estava fazendo isso, mas ela nem estava lembrando do passado, do desejo. Agrada-te do Senhor, Ele concederá o que deseja do teu coração. Aí ele chega e fala para ela, olha, você vai ter um filho, não minta, não me engane, não me deixe enganada, porque talvez foi um sonho do passado, que ela para ela não existia mais. Mas o Senhor disse, o Eliseu disse, você vai. Aí no ano seguinte ela tinha um filho, entendeu? Ela recebeu essa bênção, mas não foi algo assim que ela foi fazer por isso, ela fez uma forma de adoração a Deus, assim, eu digo assim, no nosso tempo, quando você vai à igreja para adorar ao Senhor, vai servir ao Senhor, o Senhor vem e te surpreende com bênçãos. Então nós vemos, no caso dessa mulher aqui, não havia mais vasilha, tudo já estava, todas as vasilhas estavam cheias de azeite, e ela volta ao profeta Eliseu, chega lá e diz, olha, e já está tudo cheio, e o azeite parou. Quando ela parou de encher as vasilhas, aí o azeite lá, a vasilha com qual ela enchia, parou também. Aí o Eliseu disse assim, vá. Ela contou, então ela foi e contou ao homem de Deus, ele disse o que ocorreu. E ele disse, vá, vende o azeite, paga a sua dívida, você e seus filhos vivam do que sobrar. Né? É para pagar a dívida. Né? Tem que pagar a dívida. Que alguém pode pensar, mas agora eu estou lá, mas eu tenho que pagar, mas você tem que pagar a dívida, entendeu? Tem que pagar a dívida. Então, houve uma multiplicação objetiva. Pagou a dívida e viva do resto. Não falou assim, ó, pega, você vá, você paga a sua venda e depois você pega aqui e distribui para os pobres. Não, ele não mandou distribuir para os pobres. Você tem que estar atento ao que Deus está falando. Ou ele falou assim, vá à venda, paga a dívida e dá o restante para mim. Deus me usou, então você traga o azeite para mim que é meu, né? Não. Deus falou, vá, pague a sua dívida e seus filhos, você e seus filhos vivam do resto. Essa mulher se tornou uma empresária, como diz as pessoas, porque agora ela se tornou vendedora. Ela saiu da dificuldade dela. E bem assim nós
Quando nós buscamos do Senhor uma solução. Nós buscamos, estamos com alguma coisa, alguma aflição na nossa alma. E nós buscamos ao Senhor. Na hora da angústia, nós buscamos, invocamos o Senhor e Ele ouve as nossas orações. Ele nos ensina, Ele vai nos dando as estratégias, Ele vai nos ensinando. Então, nós devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. Essa mulher buscou no lugar certo. Nós devemos buscar no lugar certo, na palavra de Deus. Seguirmos as orientações. Quando você estiver passando por provações, busque ao Senhor. Não deixe que o nome da sua família seja o pessoal falando mal, fazendo comentário. Não. Vai buscar ao Senhor. Busca ao Senhor pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. O Senhor, Ele tem grandes obras. E ó, feche a sua boca. Tá? Não faça comentário da sua vida. O que nós aprendemos aqui? Fecha a porta do seu quarto. Quer dizer, fecha. É uma coisa difícil. Né? Nós, às vezes, ficarmos calados diante a mulher, né? Principalmente, tem mais esse problema. Quando fica ansiosa, ela quer falar. Quer falar, quer falar. Isso aí faz parte das mulheres, né? Nós, mulheres, somos assim. Temos que falar. Parece que quanto mais você fala, mais você se sente aliviado. Mas aí, aquela pessoa que ouve, ela vai transmitir a notícia de um outro jeito. Mas quando você vai diante do Senhor, o Senhor, Ele tem a solução. E se você seguir a estratégia, mas se o Senhor disse, peça as vasilhas, feche a porta e enche o vaso, é isso que é para você fazer. Vai enchendo os vasos, vai enchendo. E aí, o que aconteceu? O milagre acontece por causa do quê? Da obediência. Da obediência. Não se deixe enganar, meus irmãos. Nós vemos mesmo no relato da palavra de Deus, diz que de um profeta velho que enganou um profeta novo. E diz que foi Deus que mandou. Eu estou falando que nessa vida, nesses tempos que nós estamos, o apóstolo Paulo disse, mesmo se um anjo vier trazer um outro evangelho que não for esse, seja considerado maldito. Entendeu? E quando Deus te dá uma ordem, Deus falou com você, se mantenha firme. Por isso é bom você ficar com a boca fechada. Por quê? Aquele profeta novo chegou para o profeta velho e disse, já chegou falando, não posso comer nada aqui, não posso fazer nada aqui, porque Deus me ordenou que não é para mim comer nem beber nessa cidade, que essa cidade é maldita. Aí o profeta velho, que não estava sendo mais nem usado por Deus, foi lá e falou, mas eu também sou profeta e eu estou falando para você. Deus me falou, você pode comer, você pode beber. Mentiu. E o profeta novo, como estava com fome, aceitou. Se aquele profeta novo não tivesse falado, abrido a boca dele, ele tinha feito a obra certa.